tarde para você que acompanha o Soluções de segunda-feira. E hoje vai ser muito bom esse bate-papo que vamos ter hoje aqui. E eu sempre começo com esse olá, né? Não adianta, não é Soluções de Mulher, vocês estão vendo, né? Figuras ilustres aqui. Mas tem que ter um olá. E aí vamos começar o Soluções de segunda-feira falando sobre o Dia Estadual do Jovem Assembleiano, Fé, Cidadania e Transformação Social. Eu sou Márcia Costa e no nosso Soluções você acompanha pela Rede Boas Novas, rádio e TV, mas também acompanha pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Hoje aqui comigo a presença ilustre do nosso advogado, que eu acompanhei no Soluções Jovem, mas não é do Soluções Jovem. Quero deixar claro, é jovem, mas não é do Soluções Jovem. Perfeito. Brincando. Josafá Mello, bom tê-lo aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigado novamente pelo convite. Eu acho que eu já estou ficando quase que de casa já. Exatamente. Está, assim, praticamente um apresentador. Mas esse é um papo bom. Vai ser bastante proveitoso para a gente tratar desse tema relevante para o nosso estado e relevante para o nosso público, o público do Jovem Assembleiano, explicar um pouco mais sobre essa lei, sobre esse tema e as atividades que estão por vir. Pois é, nosso querido pastor Túlio Barros Neto. Túlio, obrigada por você estar com a gente hoje aqui. Obrigado, pastora Márcia, tia Márcia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão legal e relevante que é o Jovem Assembleiano. Muito obrigado pelo convite. Dia Estadual do Jovem Assembleiano, vamos conversar sobre a origem dessa lei, vamos papear sobre a juventude que pode transformar, vamos também falar dos desafios dessa juventude, o que ela percebe, como ela se vê hoje nesse mundo que está cheio de dilemas e desafios. E com a gente, nosso querido Daniel, que está aqui com a gente, pai do Eduardo, esposo da Jéssica maravilhosa. Daniel Lima, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, como sempre costumo fazer, né? Márcia, Débora, que aqui está, né? Tia Márcia, que eu já vou até pontuando, mas é muito bom estar aqui mais uma vez para poder participar de um tema tão legal, né? E importante, porque a gente vê a visibilidade do jovem aqui e o reconhecimento. E nada como falar um pouco sobre de uma legislação que já está em vigor, né? E valorizando a gente, jovem, que estamos aqui para fazer a diferença. Me fala um pouquinho, antes de eu passar aqui para minha ilustríssima companheira de trabalho. Você hoje está no Jovens também ali no Republicanos, né? Sim, sim. Como é que está sendo essa experiência? É uma experiência ímpar, né? É um divisor de águas. Hoje, vindo para um cenário totalmente diferente, né? Porque a gente era acostumado com uma outra dinâmica, um padrão menos político, e hoje para essa parte que é de extrema importância, né, para a gente. Legal. E o jovem tem tudo a ver com essa políticas públicas, com a política em si. Sim. E nossa produtora, minha coprodutora, Fernanda Fernandes é a produtora Master Blaster, e Débora sempre ajuda na produção do Nova Mulher. Aliás, olha, Nova Mulher, olha. Eu fui lá para Boas Novas em idos de quando Napoleão era criança, gente. Olha, Débora, você ajuda a gente no Soluções de Mulher, e é muito bom tê-la aqui para conversar sobre esse assunto tão bacana, que eu sei que você está muito envolvida com os jovens no mandato do nosso deputado estadual, comandante Dan, e nesse dia do Jovem Assembleiano você tem muita propriedade para estar aqui e falar com a gente. Obrigada. Obrigada, pastora Márcia. Boa tarde a todos. A paz do Senhor, né, também, que é ler nossa paz do Senhor. A gente não pode deixar de esquecer. Estou muito feliz, estou um pouco nervosa, que é a primeira vez que eu estou dividindo aqui a bancada com a querida pastora Márcia, nossa diretora. Feliz também por estar aqui com o meu advogado, Josafá, nos defende do acusador. Pastor Túlio aí, o Daniel, que é uma pessoa muito querida também por mim. Eu creio que esse papo aqui vai ser muito legal e muito proveitoso. Olha, eu não sabia que o Josafá tinha essa visão também de nos defender do acusador. Josafá, você foi promovido, você é o concurso dos advogados, é isso? Estamos aí para servir das melhores maneiras possíveis. Essa Débora, olha, vou te contar. Agora, eu tenho a grata satisfação de ter também aqui o meu querido filho, Isaac Câmara, que está hoje aqui, lá de Poços de Caldas. Oi, filho.
Olá, gente, a paz do Senhor, como vocês estão? Aqui diretamente da Londres brasileira, aqui nesse momento, aqui nessa cidade, a gente está com 12 graus, assim, tá friozinho aqui, e a gente... Também. Não, aqui no estúdio não, que deve estar uns 18, por aí. Eu queria já gratamente assim agradecer ao nosso advogado, né? Porque se ele defende do acusador, tô precisando aí de umas ajudas também. Vamos lá, meus amigos. Mas, gente, é um prazer a gente poder estar junto nesse dia. Primeira vez que a gente está, da minha parte aqui, né? Compartilhando, assim como a Débora, compartilhando o programa aqui, junto com a pastora Márcia, minha mãe, minha querida mãe. E muito grato a Deus por estar dividindo mais uma vez com vocês um pouco da nossa experiência e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Grato também pelo que aconteceu nesse final de semana. Não pude estar aí em Manaus no nosso congresso, mas assim, aquilo que a gente recebeu de feedback do congresso, assim, eu queria parabenizar assim, de antemão o nosso pastor Túlio, porque eu tenho certeza que foi um dia incrível na vida de todos nós. Olha, Isaac, nós vamos hoje conversar aqui num diálogo muito, muito importante sobre o Dia Estadual do Jovem Assembleiano. Um trabalho de fé, cidadania e transformação social. Mas antes da gente viver esse bate-papo, essa conversa, eu queria convidar você a fazer uma oração conosco aqui. Como sempre, a gente tem esse hábito de abrir, e é um dos projetos, né, do mandato do Dan sobre esse lugar, esse espaço em que damos a oração, a orarmos uns pelos outros, a orarmos pelo nosso país, nosso estado, nossa cidade, nossas famílias. Então, Isaac, fique à vontade. Vamos lá, gente. Pai, nós te agradecemos por mais um dia onde a gente pode se conectar contigo, onde a gente pode, Senhor, te dar o nosso melhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos conhece de todas as maneiras, conhece o nosso secreto, conhece aquilo que nós somos internamente. E, Senhor, nós te pedimos aqui nesse lugar, vem na direção dessa juventude, vem na direção dessas pessoas que estão vendo esse programa nesse dia. E, Senhor, que a gente possa ser realmente assim, iluminado pelo Senhor, para continuar caminhando na tua direção, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que os jovens assembleianos que aqui nós vamos tratar, que eles não sejam apenas jovens que são bem informados ou jovens que estão, de alguma maneira, sendo líderes na sociedade, mas que eles sejam jovens cheios de ti, Senhor. Nós sabemos, Deus, que a tradição do jovem assembleiano, ela não vem à toa, ela não vem por acaso, ela vem de um lugar onde nós entendemos claramente que o Senhor é suficiente, que o Senhor é aquele que nos dá alicerce para todas as coisas nas nossas vidas. Então, Senhor, nós te pedimos aqui, abençoa esses jovens, Pai, abençoa essa geração que tem o poder de mudar a história da sociedade, abençoa essa geração, Senhor, que é capaz de fazer grandes coisas em teu nome. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre cada um de nós, nos dá criatividade para sermos cada dia mais usados por ti, da maneira correta, da maneira que o Senhor deseja. E nós te agradecemos, acima de tudo, por aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, nesse estado, que aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. E relembrando a nossa pauta hoje aqui, que é o Dia Estadual do Jovem Assembleiano, para a gente startar o bate-papo aqui, o nosso assunto, a gente tem uma matéria bem legal que vai estar falando um pouquinho, explicando sobre a nossa lei, a Lei 7.731. A Juventude Evangélica do Amazonas passa a contar com um marco oficial de reconhecimento institucional. A Lei Ordinária número 7.731, de 2025, institui o Dia do Jovem Assembleiano no calendário oficial de eventos do Estado. A data celebra as contribuições sociais, culturais e espirituais promovidas por essa parcela da população nos 62 municípios amazonenses. A nova legislação faz parte de um conjunto robusto de ações parlamentares voltadas à infância e à juventude no Estado. De acordo com o texto original do projeto aprovado pela Assembleia Legislativa no Amazonas, o objetivo central da data é valorizar o protagonismo dos jovens da Igreja Assembleia de Deus
e de outras denominações evangélicas. Historicamente, esses grupos desempenham um papel fundamental em ações comunitárias, iniciativas de assistência e na disseminação de mensagens de paz em áreas de vulnerabilidade social. O Dia do Jovem Assembleano celebra a adoração, o evangelismo e o fortalecimento de uma juventude que caminha firme em seus propósitos espirituais e de cidadania. A criação do Dia do Jovem Assembleano conecta-se a outras leis promovidas para proteger o futuro dos jovens no Estado. Entre elas, destaca-se a Lei nº 6.773 de 2024, que criou o mês da Escola Bíblica de Férias, como estratégia de prevenção à violência, e leis voltadas ao estímulo do primeiro emprego e práticas esportivas adaptadas nas redes de ensino. Com a inserção da data no calendário oficial, o poder público e as instituições eclesiásticas reforçam seus laços para garantir espaços de lazer, cultura e desenvolvimento cidadão para a juventude cristã no Amazonas. E para comemorar essa data tão importante, no próximo dia 8 de agosto será realizada a Corrida e Caminhada pela Paz. E você não pode perder esse momento. Pois é, você está vendo? Essa é uma prévia do nosso bate-papo de hoje aqui. E eu vou começar com o nosso... Agora eu vou pegar com o nosso advogado. Com o nosso advogado. Josafá, eu queria que você, aproveitando toda essa narrativa da matéria, né, que já trouxe vários esclarecimentos, você que está lá, né, exatamente dentro do gabinete, nessa assessoria jurídica, como é que você vê assim, do surgimento dessa ideia? Como é que você participou disso? Como é que você está vendo esse surgimento dessa ideia e essa motivação do deputado estadual, comandante Dan, para esse projeto acontecer e existir? É até interessante falar sobre essa lei, porque ela, diferente das outras leis, e isso sempre foi uma preocupação direta, é que ela não trate somente algo dentro do calendário do nosso Estado, mas que ela trate de políticas públicas específicas. E como bem tratou o vídeo, né, é muito mais do que fomentar mais uma lei que acrescente o tantos números de leis que nós temos no nosso Estado, que muitas das vezes não tem significativa nenhuma. Esse é um ponto. Né? Então, assim, ela conversa direto com o nosso público jovem. Então, a preocupação foi a partir das políticas públicas que estavam sendo construídas, a proteção da criança, do adolescente, a fomentação e a criação de ideias que pudesse desenvolver da criança até o jovem. Então, a lei ela trata de uma valorização direta a um público que já trabalha de forma específica, que é o público do jovem assembleiano, e você que está à frente de uma rede, você percebe isso de forma direta, ele já está inserido dentro da sociedade, então nada mais justo do que os valorizar, mas mais do que isso, inserir algo que pudesse somar dentro da atividade laboral deles, né? Fomentando de forma direta essas práticas, sabe? Aquela teoria, né? Toda aquela teoria que traz uma ação prática para a vida diária da juventude. Eu acho que isso faz todo sentido, né, Daniel? Você que está envolvido até dentro do processo, até dentro dos jovens republicanos, né? Isso você pode ver com clareza. Sim, totalmente. A gente vê a realidade da juventude, e aqui o Túlio está podendo até presenciar um pouco isso, né? E a gente ter essa legislação que ampara, que abre todo esse leque para a gente, ela de forma crucial para que aconteça, né? E trazendo essa parte cultural, o esporte e toda essa dinâmica que foi falado no vídeo até aqui, né? Josafá, e Débora, Túlio, Daniel, você que está acompanhando a gente, o que para você essa data representa? Desse dia estadual do Jovem Assembleano, para você? Para mim é um marco, né? Eu posso falar como jovem assembleiano de fato, raiz, né? Da essência mesmo, mas assim, é um marco, é uma conquista, né? Aquele bate-papo que a gente tinha aqui antes mesmo de iniciarmos o programa, eu acho que eu posso até inserir isso, né? É uma lei inclusiva, ela não está excluindo ninguém, ela está incluindo, então a intenção dela é algo de pertencimento mesmo, sabe? É ter orgulho de pertencer. Eu acho que é um aspecto identitário, Débora. Perfeito. Né? Fala da identidade desse jovem. Não é uma questão de aqui não entra você porque você não é assembleiano.
Aqui não é essa a questão aqui fala da identidade desse jovem, por aí que você pensa. Não, como o Josafá falou e como nós estávamos comentando, né? A gente está falando aqui, a gente está falando de inclusão. Sim. E essa lei, assim, ao meu ver, falando por mim como jovem, e vendo a realidade que eu vivo, da minha igreja, da minha região, do meu bairro, isso é uma questão mesmo de pertencimento. E para você, jovem e adolescente, que, isso aqui é exclusivo, sei lá, isso aqui é só da igreja, da Assembleia de Deus, ou assim, o pessoal... Porque, querendo ou não, às vezes, muitas das vezes, tem os jovens que eles se sentem, assim, menos que... eu não faço parte daquilo. Não, isso é para você. Tem alguém que nos representa, a gente pode bater no peito. Olha, eu tenho... Josafá, meu advogado, posso falar, né? Tem um deputado que nos representa. E essa lei, ela foi criada não para ficar apenas no papel, mas para a gente reproduzir, né? E nas igrejas, o jovem assembleiano, quando a gente fala do jovem assembleiano, não é só o jovem que vai no culto de doutrina, no culto de quinta da IBD, não. É o jovem que vai na faculdade, é o jovem que trabalha, é o jovem que empreende. Então, essa lei, eu acho que é o pontapé inicial, o divisor de águas que vai trazer a mudança. Mas, para isso, a gente também tem que assumir essa responsabilidade e botar para praticar e participar do projeto. Isaac, já que a gente está falando de um dia estadual do jovem assembleiano, sem a visão de exclusão, mas de incluir toda a juventude, mas tratando desse aspecto de identidade desse jovem assembleiano, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é o jovem assembleiano hoje, nos dias atuais, para você? Uma coisa que a Débora falou que eu acho que encaixa um pouco também nessa resposta é sobre a gente entender que não existe... durante algum tempo as pessoas encontravam existe o secular e existe o que é religioso, né? Então a pessoa que ela é o cara da igreja na igreja, mas fora da igreja ele é outra pessoa. Eu acho que isso essa definição do jovem assembleiano passa muito por esse lugar de que é o jovem que ele é uma pessoa só. Ele é a tradição assembleiana, mas ele também é o jovem estudioso da escola bíblica dominical, ele é o jovem que tem os seus valores, tem os seus princípios, é aquele jovem que faz a diferença no dia a dia, seja no seu trabalho, seja sendo, vamos dizer, se o cara é caixa de supermercado ou se ele é presidente do Brasil, ele é um jovem assembleiano pelos valores que ele cultiva, por aquilo que ele trouxe de bagagem, que faz com que ele hoje se identifique, não só com uma denominação, mas sim com algo que é muito maior do que uma doutrina apenas, que é o nosso Senhor e Salvador. Eu acho que isso é o mais importante. A gente lembrar que esse jovem, todos nós somos esse jovem, somos um pouco desse jovem, né? E eu acho que isso é a questão da inclusão de que a gente tem falado. Talvez, por muito tempo, nós tentamos excluir o jovem que é cristão de dentro de rodas, que são as rodas que fazem a sociedade crescer. Mas esse jovem, ele se posiciona dentro dessas rodas dizendo o seguinte: olha, apesar das circunstâncias que vocês colocam para me impor, não, eu imponho essas circunstâncias. Eu sou essa pessoa que foi criada desse jeito, que tenho esses valores e princípios. Assim, isso é o que eu acredito, né, dentro disso. Além de ter um aspecto identificatório em relação ao jovem assembleiano, falando da identidade, também tem muito do que o Isaac falou, que é sobre esse aspecto de se identificar naquela comunidade. Túlio, é verdade. Você percebe isso também? Que é esse aspecto é da minha identidade, mas eu também me identifico com aqueles outros jovens daquela denominação. É por aí que você percebe? O jovem assembleiano hoje, ele devido à nossa igreja, ela ser uma igreja de tantos anos, né? Não ser a igreja que foi fundada agora, dos anos 2000 para cá, ser uma igreja tão tradicional, e o jovem, muitas vezes, ele estava indo por um caminho das igrejas worship, digamos assim. Não que seja errado, né? Mas a nossa igreja, desde o tempo que falava mocidade, né? Os jovens, ele muitas vezes não estava se identificando como um jovem assembleiano. O que é o jovem assembleiano? É o jovem que gosta de orar, de ler a Bíblia, de adorar, de se comunicar, de estar na faculdade, de estar nos trabalhos e etc. Então, muitas vezes o jovem assembleiano foi reconhecido por apenas o jovem que gosta de ficar 24 horas dentro da igreja. Mas hoje em dia, o jovem assembleiano, ele está em todo lugar. Ele está, como conversamos agora, ele precisa estar na faculdade, precisa estar no mercado de trabalho.
E as pessoas precisam olhar para o jovem assembleano e ver, esse cara é um excelente profissional, é um cidadão incrível, mas ele é um jovem cheio do Espírito Santo. Ele é um jovem que é o jovem do barulho do pentecostal, da nossa igreja. Então, o jovem assembleano, ele é esse jovem que ele está no mercado de trabalho, nas faculdades, abençoando a geração, abençoando o povo no geral, mas as pessoas olham para ele e falam, esse cara aqui é um assembleano raiz, né? Como o nosso advogado aqui, como o nosso advogado falou, ele é um assembleano raiz. Então esse é o jovem assembleano. Ele se identifica tanto no meio secular como o mercado de trabalho, mas é aquilo que o Isaac falou, ele não muda por ele ser um jovem assembleano. Ele está no mercado de trabalho, está nas faculdades, mas as pessoas lá, elas reconhecem aquele cara ali, aquela mulher ali, eles são jovens assembleanos raiz. Eu acho que uma coisa que a gente pode acrescentar aqui na fala do Túlio, eu acho que é muito importante que ele acabou de falar, é que não é sobre um modismo, né? Nós não estamos falando sobre um jovem que é levado ou que é o modismo atual. E aí, assim, a gente, assim como o Túlio falou, né, a gente tem essa igreja, esse padrão de igreja moderna que é muito visto na rede social, assim, da igreja que tem a parede preta, que tem o tipo de louvor que é isso e aquilo, mas nós não estamos falando sobre uma pessoa que se identifica com esse, não só com esse tipo de lugar, né? A gente está falando sobre a pessoa, o templo do Espírito Santo, o jovem assembleano, que anda pelas ruas e é influente, e é realmente alguém que pode fazer a diferença nesse dia a dia. Não é o modismo. Apesar de a gente poder parecer, não sei se esse é um dado, assim, né? Por exemplo, a música pentecostal, ela é a música mais vendida no Brasil hoje como produto, né? Então a gente fala às vezes do worship, que é tais e tais cantores que tocam tal estilo, mas a música pentecostal ainda é o produto mais vendido no Brasil. E aí não é sobre o modismo do pentecostal, nós estamos falando aqui sobre uma raiz, sobre uma linhagem, alguém que foi moldado pela sua escola bíblica dominical, alguém que foi realmente, desde o princípio ali de comunhão dentro da igreja, foi levado a ser esse jovem tão influente, tão assim, definido, né, vamos dizer assim, como um jovem assembleano. Pelo menos é o que eu acredito também, né, tipo, nisso. E essa proposta de lei para estabelecer esse dia estadual do jovem assembleano, ela vem com essa pegada, ela vem dialogando com exatamente tudo que estamos colocando aqui. Débora, você tem uma missão agora, não é? Chamar uma matéria. Esse dia especial, o Dia do Jovem Assembleano, que está chegando dia 8 de agosto. Atenção, nós temos um convite especial para vocês. Você é importante, você é tão importante que tem um dia para você, o Dia do Jovem Assembleano. Para mim, a importância da data do Dia do Jovem Assembleano é porque nos remete à importância de servirmos ao Senhor, de sermos uma geração comprometida. E essa data é fundamental para nos aproximarmos mais do Senhor e termos mais conexão com Ele. É o tempo de cegar, e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo... Você que está afastado, não fique longe. Jesus quer tudo de bem para você. Jesus quer te abençoar, Jesus quer te salvar. Queremos te ver lá no céu. E você aí, você é importante. Você é tão importante que tem um dia para você, o Dia do Jovem Assembleano. E eu sou muito feliz em saber que tem um dia para nós, jovens assembleanos. É muito importante porque, às vezes, nós queremos perder a nossa identidade. Mas quando você lembra que lutaram tanto para nós termos um dia nosso, você olha e fala como Jesus é grande. E nós socialmente somos reconhecidos os jovens assembleanos. Então você que é jovem assembleano tem que ter muito orgulho, porque dia 8 de agosto é o seu e o meu dia. Olha, falou bonito esse garoto, hein? Chamar ele para cá, hein, Débora? Chamar ele para cá, para participar aqui. Olha, nós vamos para o intervalo, um pequeno intervalo na Boas Novas, Rádio e TV. Você que está aí nos nossos canais, no YouTube e no Facebook, canal do Soluções. E acesse assim, tá bom? Canal Soluções, porque aí você pode se inscrever e dar uma moral pra gente.
Exatamente, Débora. E aí é o seguinte, vai ser muito legal a sua inscrição, ok? Vamos para o intervalo e voltamos já. Mas continuamos aqui pelo YouTube do canal Soluções e também do Facebook, com essas figuras ilustres. Como é que é mesmo, Débora, que você falou do nosso advogado? Na verdade é a música que eu lembrei, né? Meu advogado. Advogado de? O Josafá, ele me defende do acusador. Do acusador. A participação do nosso advogado Josué Mello, advogado que nos defende do acusador. Daniel Lima, pastor Túlio Barros Neto, Débora Pereira, Isaac Câmara. Eu, Márcia Costa, estou com vocês para esse dia, essa segunda-feira, conversarmos aqui sobre esse momento desse dia tão especial, que é o dia do jovem assembleiano, e que vamos startar no dia 8, não é isso? E parece, né, Isaac, parece que vamos ter visita aqui nesse dia, não é isso, Isaac? É isso aí, gente. Vem de fora... Aí. Vem de fora uma pessoa ilustre chamada Estevão Bionde Câmara. Estaremos juntos. O pequeno tá chegando, minha gente. Tá chegando, vai vir aqui, olha isso. É só para contar o que vai acontecer. Visitas ilustres nesse dia, mas o Estevão, ele no momento, o agente dele disse que não é para ele ficar falando ainda não, entendeu? Para ele guardar um pouquinho segredo, mas brincando aqui, mas olha, gente, é muito legal a gente tá conversando sobre isso, porque, mais uma vez, não tem a ver, e eu quero frisar isso, não tem a ver com excluir ninguém de nada. É porque muitos jovens se identificam com uma determinada denominação, não é? E não está falando sobre aspecto doutrinário, que denominação A, B, C, a doutrina da salvação, a doutrina em Cristo Jesus de salvação, né? Onde ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, essa é a nossa base em todos os lugares que nos reunimos, correto? Passou disso, aí você tem que dar uma desconfiada, né? Mas se há essa base, onde você se identifica com essa base, aí ok. Tem muita gente que se identifica com uma igreja, Débora, X, uma comunidade cristã X, outra Y, né? E eu, por exemplo, nasci na Igreja Batista, e quando fui frequentar a Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão, eu fui pequena. Eu cheguei lá e eu tinha 8 anos de idade. Conheci tua mãe com essa idade. Ela era adolescente e eu tinha 8 anos de idade. Fui lá frequentar, a primeira coisa que eu frequentei, departamento infantil, depois do adolescente, depois de jovem, mas na Assembleia de Deus. Então, assim, aí eu me identifiquei. Eu não sentia mais falta daquele lugar onde eu estava, né? Porque ali eu tinha um alimento da palavra muito forte, me identifiquei. Então, essa é a realidade para cada um, correto? Daniel também criado na Assembleia de Deus, né? Isso, Túlio, Josafá, Débora, Isaac, todos criados, né? A identificação, ela acontece, é por isso, não há uma exclusão, ok? E, aproveitando, estamos voltando da rádio e TV, para a Rádio e TV Boas Novas, continuando aqui com as redes sociais do canal Soluções. Agora, gente, eu queria, já que a gente está nessa pegada aqui, Débora, Pastor Túlio, Daniel e Josafá, sobre essa juventude que transforma, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre os impactos, Isaac, os impactos dos desafios enfrentados pela juventude cristã. E eu queria que vocês pudessem citar, tá bom? Citem para mim dentro do lugar em que vocês estão. Quais seriam esses desafios enfrentados por esse jovem cristão dentro e também fora da igreja? Eu acho que começando assim por dentro da igreja, né? E acho que a gente tá muito em alta com esse assunto. Eu acho que o primeiro passo assim que a gente pode falar sobre essa relevância das redes sociais e tudo mais, e esse impacto em cima desse jovem, né? A gente falou um pouco sobre o quanto que não é hype, né? Quanto que não é estar em alta ser um jovem cristão, mas eu acredito que esses dias eu estava vendo um documentário sobre a fé de verdade. E aí nesse documentário tinha algumas senhoras de oração, que estavam ali falando sobre a fé e sobre pessoas que tinham assim 70 anos de ministério,
E isso aí é muito importante para a gente, nós não sermos fruto desse meio, né? O fruto do meio que quer ser relevante apenas pela visibilidade da relevância, ou quer ser pentecostal apenas porque existem mais pentecostais do que talvez de outras denominações ou outros estilos de outras doutrinas, outros estilos. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Eu acho que esse é um desafio grande para o jovem assembleiano, não se deixar levar por esse aspecto. E uma outra coisa também, que eu acho que aí é uma coisa que é benéfica, e a gente falou sobre isso em alguns outros programas nas últimas semanas, no Soluções Jovens, a tradição, ela te apoia, né? Eu ouvi uma vez do Bené Gomes uma coisa, que é ele falando sobre o ministério dele, ele falando que ele acreditaria que o ministério ele precisa ser uma escada, né? E ele gostaria que os jovens eles entrassem não no primeiro degrau dessa escada, mas sim no degrau onde ele deixar, né? E eu acho que essa tradição ela precisa ser colocada para dentro de nós. Nós precisamos lembrar que os pastores que vieram antes da gente, eles trouxeram e galgaram um caminho para que nós possamos seguir a partir desse caminho e não começar a estrada do zero. Então, aproveitar, aquilo que foi nos dado como herança de jovens assembleianos. Daniel, tem algum desafio que você percebe, ou dentro ou fora da igreja, que o jovem atualmente esteja vivendo? Sim, sim. São Qual vários, você na poderia verdade, citar? assim, né? A pressão hoje que o jovem sente em frente à sociedade como um todo, por conta do modismo, como foi falado, né? Então, assim, a juventude querendo se divertir, isso e aquilo, e você manter sua identidade frente a todo mundo. E você tornar aquele padrão diferente, né? A pessoa diferente da juventude, que é a totalidade hoje como um todo, né? Então o jovem, o histórico do jovem nessa parte, ele se mostrar ser diferente e tornar aquele ambiente também diferente. Esse é o maior desafio, né? Porque a gente, como é falado pela lei, né? A gente é fé, mas indo para a execução, saindo das paredes para poder evangelizar aquilo tudo, né? E ser a pessoa diferente, ser o brilho, ser o espelho para aquelas pessoas e trazer essas pessoas para essa juventude assembleiana que é avivada, que tem uma realidade diferente, são pessoas diferentes, muito avivadas, que como a gente tem vivido isso tudo, né? O grande exemplo que a gente teve no Congresso de Jovens agora, essa parte toda. Então, assim, hoje eu creio que um grande desafio é você se manter sua identidade como jovem assembleiano, como cristão, como crença, sua fé. A fé em Cristo Jesus falando mais alto que qualquer outra coisa. Porque se eu escolho a honestidade em qualquer ambiente, do trabalho, na vida, né, nas relações, eu estou elevando o nome de Jesus acima de qualquer situação. Isso é que faz realmente a grande diferença. Isso aí é viver a prática, a fé em Cristo Jesus. Vamos agora, antes da gente continuar esses desafios, Túlio, Josafá, Débora, vamos para o intervalo. E, Daniel, eu queria agradecer. Eu sei que o Daniel está cheio de compromisso, cheio de coisas. Estamos aí com várias situações acontecendo aqui no Canaã, recebendo pastores, enfim. E eu sei que você vai ter que se envolver. Então, agradeço aí a sua colaboração hoje no programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, né? Pastora Márcia, a Débora, Túlio, que está aqui, né? Passou por um evento gigantesco e que é um grande exemplo, né? Josafá, o grande parceiro aí. E é uma oportunidade ímpar de estar aqui. Meus agradecimentos. Legal. Agora nós vamos ver Dona Débora nos bastidores se apresentando para a gente com essa nova configuração de Débora como essa repórter, Débora. Essa repórter nota 10. Vamos lá. Tá muito top, tá muito legal. Foi ali no momento da Gabi Sampaio aqui, as palavras, os louvores. Fala Juventude, full time aqui no Congresso Somos Jovens 2016. Nós já podemos aproveitar aqui bastante o momento. E ó, eu tô aqui com os pastores de jovem geral lá do município de Itapauá. Não é brincadeira não, é lá de Itapauá. Eu tô aqui com o pastor Júlio César e a pastora Raline, esse casal abençoado, maravilhoso. Vocês podem chegar aqui mais perto, sem medo. Pastores, assim, eu queria que vocês falassem como foi a logística, a preparação, os bastidores para essa chegada e para vivenciar
aqui esse congresso. Paz Senhor a todos, muito bom. É meio longe, né, nossa logística em Itapauá, a gente 3 dias de barco, mas aprove a Deus que nós estivéssemos hoje aqui para esse evento maravilhoso que está sendo o Somos Jovens 2026 e a gente vai levar uma experiência assim muito grande, né, para a gente implantar, pegar as ideias daqui com certeza, né, e levar lá para Tapauá, para aqueles jovens serem impactados por tudo que está acontecendo aqui. É isso aí, lembrando que o nosso Dia do Jovem Assembleiano está chegando dia 8 de agosto, Tapauá está se preparando para viver esse momento. Minha pastora, o que a juventude de lá pode esperar, que os líderes estão levando essa unção, o poder de voltar à essência? Sim, paz do Senhor, boa tarde. Nós estamos recebendo, claro, a presença do Senhor aqui, queremos receber ainda mais para levar muito mais para Ele, né? Vivendo essa experiência, porque é sempre bom a gente voltar à essência do primeiro amor. Então nós estamos voltando hoje à essência do primeiro amor para poder levar para Tapauá também essa primeira essência. Gente, além desse congresso maravilhoso que nós estamos vivenciando, pela manhã também nós tivemos as nossas oficinas, workshops, com palestras através da mídia, com o nosso querido pastor Jonas, pastor Moisés, pastora Luciana Freire, e a gente esteve também presente acompanhando os bastidores de como funcionou tudo. Eu estou começando aqui na mídia, porque eu também preciso aprender bastante. Eu vou dar depois um pulo na adoração, dar um pulo na liderança, dar um pulo em todos os workshops para poder aprender e também apoiar, né, a juventude. Eu gosto muito de mexer com edição no celular, então tenho muita curiosidade de saber como é que a gente mexe em cada ferramenta da IA, né? Porque a IA ela é muito versátil. A gente usa tanto para o ambiente quanto para a gente mesmo. Deus, filho dos homens, glória ao nome do Senhor. Então eu estou conversando aqui com os donos da terra. Você sabia que você é dono da terra? Como vocês acompanharam aí as nossas oficinas, workshop, agora aqui, ó, nós estamos aqui num momento tão importante, tão legal, um momento de comunhão. Já tivemos Gabi Sampaio, tivemos pastora Ana Lúcia, pastor Túlio com uma palavra abençoada. Agora estou aqui, ó, com o Moliedes, ele que é líder de jovens lá da região leste. E aí, como foi esse momento, essa tarde? O que os jovens puderam aproveitar desse momento tão importante? Bom, primeiramente, muito importante essa tarde que estamos passando aqui no Canaã, com o tema aqui do Congresso de Jovens de Volta à Essência, um tema maravilhoso, em que os jovens podem voltar ao primeiro amor novamente. Uma tarde abençoada, né? Também lembrando que dia 8 de agosto agora, né, vamos ter uma data muito especial que é do Jovem Assembleiano. E você não pode ficar de fora. Também vamos lá na área 27, estamos tendo uma mega gincana voltado para a juventude, de volta à essência, de volta ao primeiro amor. E dia 1º de agosto vamos ter o nosso mega louvorzão em frente à igreja da Assembleia de Deus, Rua 6, lá no São José 2. E você não pode ficar de fora. Não é isso, Conectados em Cristo? Olha aí, ó, ele já aproveitou para chamar todas as atividades da área e é isso aí, ó, o congresso está finalizando, entre aspas, porque o avivamento, a essência, ela vai continuar. Nosso próximo encontro, dia 8 de agosto, dia do Jovem Assembleiano. Bora! Uhul! Conta com essa geração, Jesus! Conta com essa geração, Jesus! É isso, sensacional. E, pastor Túlio, nós tivemos nesse congresso de jovens um mover, uma experiência com Deus. Como eu sempre gosto de dizer, não gosto de chamar de evento. Uhum. Eu sempre gosto eu penso e entendo como uma experiência com Deus, né? E aí, você ali pôde ver também, além de ter tudo que foi ministrado, você tem ali uma clareza de perceber também como é que os jovens estão, como é que eles chegam, né? Quais são os seus desafios, quais são as suas demandas, aquilo que ele vem precisando, aquilo que ele pode dar. Ficou claro para você algum aspecto desse ou não? Eu acho que os jovens e os adolescentes, eles são muito bombardeados hoje, né? Foi até uma das partes da mensagem que eu falei lá. Eles são muito bombardeados com muita coisa, na mídia, nas faculdades, em tudo isso. Então, quando você chega num culto como esse, né, você vê que eles estão sedentos por serem renovados, e Deus
através desse culto, digamos assim, não vamos falar evento, mas realmente eu concordo com a senhora, eles estavam com sede de mais de Deus. Então, quando eles vão ali, eles ouvem as mensagens, os louvores, eles estão juntos, porque o jovem gosta dessa bagunça, né? Bagunça no bom sentido, de estar ali junto. Quanto mais, a gente costuma falar assim, quanto mais fogo, mais você é queimado. Então a faísca que tem em cada jovem, quando está junto ali, os assembleanos juntos, não tem quem pare. Então eles estavam juntos, sedentos por mais de Deus, e através da adoração deles, da fome e sede deles por Deus, Deus restaurou a força dos jovens e adolescentes para que eles possam viver o dia a dia com mais ânimo, com mais vigor, para que eles possam estar nas suas faculdades, nas suas escolas, sabendo quem eles são em Deus. E é isso que foi tão importante. Sim. Algo. Sim. Incluindo aqui na nossa mesa, Natanael Felipe. Obrigada, Natanael, por participar dessa jornada aqui desse segundo tempo com a gente. Eu que agradeço, meu amigo pastor Túlio, Josafá, a Débora. A Débora pegou uma piada do programa, ficou melhor na voz da Débora, né? E a nossa diretora, né, Márcia, e mais conhecida como mãe do Isaac para ele e tia do Túlio, mas aqui, nossa diretora e apresentadora hoje. É uma honra estar aqui. Eu estava assistindo o programa ali, vendo, e realmente é muito importante, né, esse momento, né, a lei em si, porque como o pastor Túlio falou, os jovens são bombardeados, né? Então o papel da igreja é também contra-atacar, digamos assim, né? Então contra-atacar com estratégias e bombardear também, né, do reino de Deus, pensando no lado espiritual. E o congresso, eu acho que é um momento especial, e o dia 8, com certeza, vai ser um dia especial. A gente vê que jovens gritaram no momento que falaram sobre a corrida, né? Eu acho que é interessante, a corrida do jovem assembleiano vai ser um marco nesse dia 8, só que não é só para o jovem assembleiano, como nós falamos aqui. Então, o momento é especial, a data comemorativa, mas nós vamos atingir vários jovens de outras denominações, inclusive jovens que não são cristãos. E já, Débora, dá essa orientação sobre essa programação para a gente, desse dia? Trazendo os detalhes. Fernanda, ajuda aí a gente a trazer os detalhes aí dessa programação desse dia 8. Agora, Josafá, você percebeu ali na matéria que os jovens que estavam falando ali eram de vários municípios. Ou seja, esse dia estadual do jovem assembleiano fala também, conversa também com todos esses jovens de todos os 62 municípios, certo? Eu vou usar até o termo bem jovem, eu diria que é a minha galera, né? Okay. Comunica bem com o meu povo, porque eu sou filho de pastor coordenador do interior. Uhum. Então, é uma lei que realmente é para abraçar todo o estado. Ela está aí com uma mega programação para arrebentar o estado do Amazonas nos 62 municípios. Né? Então a gente vai ter um lançamento aí com a bênção do nosso pastor Túlio, que vai estar à frente junto com a gente, que é o homem do Somos Jovens a nível estadual. Então, assim, ela é realmente para que possa movimentar os 62 municípios. Então, você, aonde você estiver, conta nos ouvindo, tá, né? Você está convidado, convocado para participar junto conosco desse dia. Nos municípios, nós temos um grande mega plano para que ocorra essa programação. Os municípios eles vão estar com corridas, caminhadas pela manhã. Corrida não pode ser 8 horas da manhã, tem que ser o quê? Que horas? A ideia é que seja bem cedo. 5 horas da manhã, Débora. 4 horas da manhã tem que estar lá no... Entendeu? Porque já está fazendo 36 graus. Tá bom? Na sombra. Como é que é? Como é que vamos, é, Túlio, vamos correr, Túlio. Não, já estou até aquecendo. Tem um detalhe, claro. Olha, eu estou falando... eu estou treinando, Os 61 municípios vão ser pela manhã. Calma, tem a capital, sim, gente. Os 61 municípios pela manhã, com megas programações de impactos evangelísticos, mobilizando mesmo a juventude nesse sentido. Louvores, celebração, workshop. Então, assim, tem gente que vai estar fazendo trilha. Parintins está programando uma trilha para esse que dia. Delícia. Né? A trilha do jovem assembleiano. Aí a gente vem para a capital. A capital, a nossa corrida e caminhada evangelística dos jovens assembleianos, ela vai estar acontecendo à noite. Agora porque eu vou fazer os municípios abrem e a gente encerra. Ok. A nossa corrida, então, vai ser à noite. Capital. Que coisa boa, Débora, tá vendo? Não vai precisar acordar 4 da manhã. Agora eu vou perguntar, vou fazer uma enquete aqui. Túlio, vou fazer uma enquete aqui.
de todo mundo, do Renan, Josué, Brasil, Fernanda, Natanael, Josafá, Túlio, Débora, eu. Quem é que vai correr? Eu vou me esforçar. O Isaac vou levantou. correr, na verdade eu vou correr também, eu não sei quantos metros. Posso até começar. Depende A questão não é terminar, né? A questão era correr. A pergunta foi quem vai correr. Quem vai correr? Eu posso dar 5 passos, correr. Ah, tá, entendi de E o mais você. interessante é que vamos estar mobilizando para esse dia vai ser mobilizar toda a igreja. Então as redes jovens e tudo vão se concentrar lá. Sim. Então as redes jovens elas vão ser combinadas com a liderança e tudo mais para que as redes jovens não aconteçam na igreja, porque vai ser muito mais efetivo, muito maior alcance, não alcance de marketing, mas o alcance de pessoas de fato adorando a Deus junto. É muito melhor o movimento, todo mundo junto lá, a gente fazendo cancelamento de todas as redes, vai ser incrível. Vai ser incrível. Agora, eu queria só fazer aqui atrelar algo que para mim fica muito, muito forte para esses dias e para todos nós, independente assim, do jovem ao adulto, a questão do exercício da cidadania, já que a gente está falando desse jovem assembleiano e que é aquela pessoa que a gente deseja e inspira, que saia da prática saia da teoria, perdão, para a prática, para a vivência. Eu queria com vocês conversar um pouquinho sobre esse movimento da cidadania a partir desse momento que estamos nos aproximando, que é o voto. Sabe? Vocês acreditam que nossa juventude está entendendo a importância desse dia? Que a nossa juventude está envolvida e está entendendo que 1 minuto em que você faz uma escolha ali, você vai ter que conviver com aquela escolha durante 4 anos? Será que estamos atentos a isso? Será que estamos trabalhando para isso ficar claro que o voto é uma responsabilidade, é uma atitude responsável? Ninguém pode comprar voto de ninguém, a gente tem que saber que aquela pessoa que está sendo colocada ali, ela é essa pessoa que realmente está envolvida e está responsável por aquele lugar em que ocupa. Vocês estão percebendo isso? Como é que está sendo isso para você, Débora? Pastora, a senhora tocou num ponto bem legal, que eu gosto bastante. Aristóteles ele já falava assim, quando a gente fala a igreja ela não pode se misturar com política, é tabu falar no meio dos jovens, mas Aristóteles ele falava assim, que o ser humano, na sua natureza, ele é um animal político. Perfeito. Ou seja, a vida em sociedade, a conduta em cidade, ela é essencial para a realização do ser humano. E a gente estava falando justamente sobre essas dificuldades que o jovem enfrenta. E eu vou estender isso um pouco para fora, porque eu acho que até os meus 10 anos eu estudava em escola particular. Aí depois que a minha irmã nasceu, as coisas já ficaram um pouquinho... Meu pai, todas somos mulheres lá em casa, meu pai era o único que trabalhava. E aí meu pai, agora você vai para a escola pública e tal, vai mudar um pouco, sua irmã nasceu. E aí o ensino público, a gente tem que falar a realidade, né? Tudo que é público hoje não é tão legal. E 70% da população brasileira ela depende da saúde pública, do SUS, né, educação. E aí os jovens eles têm que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, principalmente esse ano que é um ano eleitoral, onde a gente vai poder escolher quem vai estar nos representando. E aí nasce essa necessidade da gente se preocupar, porque não tem como a gente fugir dessa realidade. Sim. É muito importante, porque isso vai afetar lá nas escolas municipais, onde as crianças que estão estudando, que vão ser o futuro, nas escolas estaduais, onde os jovens vão estar saindo do ensino médio para entrar na universidade. E tem um instituto cristão que fica nos Estados Unidos, eu não sei falar inglês muito assim, mas é Life Ray, eu acho que é esse. Ele é um dos maiores institutos cristãos dos Estados Unidos. E lá, eles fizeram uma pesquisa em 2019, e o que eles comprovaram? Que a cada 10 jovens que entram na universidade, 7 eles se desviam. Né? Então, acho que isso tudo envolve política, essa necessidade da gente se preocupar quem vai estar nos representando, porque, de qualquer forma, vai nos afetar na escola, no transporte público, a superlotação. A gente estava até falando isso no programa passado aqui com o pastor Natan. Então, eu acho que é interessante a gente parar para pensar, analisar quem é que vai estar nos representando, porque é importante. Eu fico às vezes preocupada, Josafá, Isaac que está aí, Natanael, pastor Túlio. Assim, o seguinte, muitas vezes o jovem não entender a seriedade, eu fico preocupada, é uma preocupação minha,
desse momento em votar. Então, aí eu voto sob influência. Não, porque esse cara que está nas mídias, e é bonitinho, é novo, é tal. E aí, Isaac, eu me perco naquele mundo de influências das redes sociais sem contextualizar aquela posição como importante, muito importante para a nossa vida. Eu sei que a gente está com 5 minutos para terminar, Isaac, mas tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu acho que o grande ponto é saber que o valor do teu voto, ele vai fazer diferença, sim, dentro dessa nação. A gente já teve disputas eleitorais para presidente, por exemplo, que ficaram definidas ali por 1%. 1% da população brasileira é bastante gente, mas esse 1% normalmente são aquelas pessoas que deixaram de ir à urna, deixaram de ter a sua escolha, a escolha certa sendo colocada lá e fazendo o teu dever, que é o dever de, assim, eu vou, até como jovem assembleano, eu vou escolher aqueles que vão representar a nossa sociedade para que nós possamos cada dia mais continuar levando com liberdade aquilo que nós temos de melhor. E eu acho que a gente não pode negligenciar isso de jeito nenhum. Exatamente. Eu queria só agradecer, Isaac, a gente já está terminando, infelizmente, mas eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre a importância desse momento, do momento do voto. Um detalhe disso é porque não tem para onde correr. O jovem vai precisar escolher. Sim. Ele vai precisar estar lá. Então, às vezes a pessoa pergunta, às vezes os jovens, eles falam assim, não, mas fulano de tal não me representa. Fulano de tal não me representa. A grande questão é, você vai ter que escolher. Aí você vai escolher a pessoa que vai contra os teus princípios só para agradar os teus amigos ou etc, ou você vai escolher pessoas que vão pelos teus princípios e que pode não agradar os teus amigos, mas que vão fazer a diferença no teu futuro. Sim. É a escolha que o jovem precisa ter. Josafá, perdão. Pode falar. Porque a Fernanda está me mostrando ali a placa, Túlio. Tá certo, pode Josafá, seu parecer sobre isso, para a gente encerrar. Vou ser até bem breve, eu acredito que é uma questão de responsabilidade, né? A juventude ela tem uma responsabilidade em cima dessa decisão, inclusive por ser um público em massa, e entra dentro do que você falou, pastor Túlio. A obrigatoriedade que a legislação eleitoral impõe para a participação do voto. Então é ter consciência, é buscar alguém que tenha propostas de políticas públicas aplicáveis a todo segmento, não somente exclusivamente a um, né? Então, assim, é focar nesse tipo de conteúdo para ter responsabilidade, inclusive, com seu voto e não jogá-lo fora e descartá-lo de qualquer maneira. E não ser influenciável por situações totalmente fragmentadas. Natanael? Concordo com todos, né? É só salientar esse 1% que o Isaac falou, né? de diferença, às vezes, é menor do que o número de pessoas que não votaram. Ou Sim. seja, poderia ter um resultado diferente se nós realmente entendêssemos a importância, né, do voto. Eu queria muito que você, que está ouvindo a gente, você levasse isso com muita responsabilidade, muito a sério. Porque tem muita gente que chega nos 47 do segundo tempo e decide fazer alguma coisa, levantar bandeiras e dizer, mas apareceu ali naquele momento. E tem gente que trabalhou desde o primeiro minuto do seu mandato. E eu queria muito que você pudesse entender que essa é uma hora que vai fazer com que, esse minuto vai fazer com que 4 anos estejam sendo vividos pelas nossas escolhas. E até 8 anos, né? Nesse dia de agora, de 8 anos do Senado. Eu quero parabenizar os aniversariantes, me despedindo. Isaac, obrigada. Natanael, pastor Túlio, Josafá, Débora, o Daniel. Eu quero me despedir com o versículo dos nossos aniversariantes. Romanos capítulo 12, o versículo 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Nos despedimos assim desses Soluções de segunda-feira. Obrigada a todos. Beijo no coração. Fiquem com Jesus. Paz.